Boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês, porque toda vez que somos convocados, somos chamados a falar de Jesus, nós nos preparamos, temos o conhecimento, somos estudiosos, mas também temos o compromisso maior de semear a verdade. E a verdade se faz justamente quando nós nos comprometemos a buscar esse ensinamento e levar ao alcance de todos, na mais simples condição do ser. Hoje nós falaremos do capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou não esconda, não se omita daquilo que te é confiado, o conhecimento, a palavra de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova. Pois todos nós somos chamados, a seu tempo, a dar o testemunho do que nós de fato estamos fazendo aqui. Cada um dentro da sua condição, do seu tempo, da sua verdade. Pois estamos hoje na nossa melhor condição de vida, que é essa reencarnação. Estamos aqui hoje reunidos nessa casa de amor, como a nossa irmã, aqui nessa oração, nessa vibração, nos convidou que aqui estamos sendo já agraciados pela espiritualidade amiga que nos assiste, cada um acompanhado do seu anjo guardião, do seu benfeitor, o Espírito Protetor, como nós o chamamos aqui e tratamos dentro da doutrina espírita cristã. E assim, como um verdadeiro discípulo do Evangelho, dessa doutrina cristã, estou aqui hoje com vocês, e com muito amor, e com simplicidade no ser, para juntos nós podermos de fato entendermos melhor qual o verdadeiro sentido dessa passagem bíblica de Jesus. Não coloqueis a luz debaixo, não esconda, coloque no lugar mais alto, aonde todos possam vê-la, sentir, se guiar, mas a luz da verdade, essa luz que exala dentro de cada um de nós, da nossa bondade, do nosso ser, da nossa energia. Pois Jesus nos pediu, desde a época do seu Evangelho, junto aos apóstolos, amai-vos como eu vos amei. E esse amor universal, esse amor filial, é algo que de fato se manifesta em luz dentro de cada um de nós, essa centelha divina. E o conhecimento se faz presente à medida que eu me proponho a mudar. Amai-vos, instruí-vos. Busque o entendimento através das obras, da literatura, mas principalmente para que esse ensinamento te faça maior, te faça grande, te traga a sua transformação moral, a tua reforma íntima, o teu ser, e possa, como um verdadeiro apóstolo, um discípulo de Jesus, agregar e levar esse conhecimento, esse Evangelho a infinitos irmãos. É isso, de fato, que a espiritualidade espera de cada um de nós. Que sejamos luzes. E aqui nós estamos reunidos nessa casa hoje a falarmos justamente dessa luz que emana de cada um de nós. Assim nós temos justamente nesse terceiro livro da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Vós sois a luz do mundo. Todos nós somos a luz do mundo.
Uns ainda não acreditam, não descobriram essa luz que emana de cada um de nós. Mas, com certeza, como Jesus o disse, todos serão resgatados e direcionados a essa luz, que é o reino de Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Algo tão grandioso, verdadeiro, que essa luz, comparado nessa alegoria, se esconder algo atrás, tão pequeno. Por isso que nós somos, de fato, chamados, convocados a emanar essa luz através da verdade. Nem se acende a candeia e se coloca abaixo do alqueire, ou não se acende uma luz e se esconde atrás de qualquer utensílio que seja, abaixo, para que possa ficar opaco. Nós temos por obrigação de acender, de clarear, iluminar, sermos referências morais, trazer essa verdade aos irmãos. Pois nos dias de hoje, queridos irmãos, em meio às dificuldades que se fazem necessárias para a nossa transformação, nós somos convocados, de fato, a emanar essa luz, a luz do otimismo, do amor, da bondade, da caridade, da justiça. Somos convocados hoje a levar justamente algo bom, algo que possa ser vibração de amor, as trocas de gratidão. Isso nós somos convocados. Mas no velador e dá luz a todos na casa, a começar pela nossa morada. Jesus, numa passagem bíblica, também o disse: eu não vim trazer a paz e sim a espada. Mas de que forma? Para que nós, através da nossa reencarnação, saibamos conviver com os nossos irmãos, aqueles que foram praticamente direcionados dentro da nossa família, debaixo do mesmo teto, em meio às dificuldades ou mesmo às simpatias que temos dentro dos nossos familiares. E quando nós, cientes desse chamamento, dessa verdade, de sermos a luz no nosso lar, somarmos, agradecer, entender as dificuldades momentâneas de cada um dos nossos irmãos, é aí que nós, de fato, seremos a transformação, iremos melhorar no nosso íntimo. A reforma íntima começa por nós. Nós somos, de fato, a luz do mundo, como Jesus o disse. Basta que acreditemos. Temos o conhecimento, o discernimento do certo e do errado. Sabemos de fato o que Jesus hoje, na atualidade, deseja para nós. Temos a compreensão, queridos irmãos. Temos a leitura. Buscamos as obras, os ensinamentos através das religiões, através do Evangelho de Jesus. E é isso que de fato Ele nos pede. Somos a luz do mundo. Basta acreditar e buscar, fazer com que essa luz possa iluminar, trazer de fato esperança à humanidade. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, que estais nos céus. É lindo porque nós estamos falando justamente de uma passagem bíblica, de um apóstolo que conviveu direto com Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 16. É isso que é lindo dentro da doutrina. O que nós estamos falando foi o que Jesus deixou. Só estamos aqui agora, com a melhor compreensão da nossa vida, buscando um entendimento mais claro. Então eu sou a luz do mundo, eu faço parte, sim, cada um de nós. É como se diz também, o karma, queridos irmãos, da orbe, ele é coletivo. Todos nós, cada um, dependemos um de cada um. Mas a salvação é individual. Entendam.
temos o compromisso, no nosso planejamento reencarnatório, de ajudarmos um ao outro. Mas não possamos esquecer, após o nosso desenlace será cobrado de cada um individualmente: o que fizeste por ti? Aí nossa própria consciência que nos acompanha, e feliz de nós se tivermos nesse arquivo mental da nossa consciência, se tivermos lembranças boas do que eu pude fazer, ajudar o próximo, para o meu desenvolvimento espiritual, sem a ostentação, sem buscar nada em troca, mas na simplicidade, o sentimento de trazer, de compartilhar, principalmente as palavras do Evangelho. Essa frase dita por Jesus encontra no seguinte trecho do Evangelho segundo Mateus, que faz parte do conhecido Sermão da Montanha, entre tantas outras bem-aventuranças. É uma parte, queridos irmãos. Se nós de fato nos colocarmos a estudar, buscar o entendimento do significado das palavras de Jesus, hoje com a compreensão muito mais fácil para nós, devido ao nosso desenvolvimento intelectual, devido à facilidade das obras que temos hoje à nossa disposição, temos condição sim de ser essa luz do mundo, como disse Jesus, aqui anotada pelo apóstolo Mateus no Evangelho. E chegando-se a ele, os discípulos disseram, e chegando os discípulos a Jesus, o questionaram: por que razão lhe falas tu por parábolas? Eles perguntaram também, pois dentre aqueles espíritos, os apóstolos foram selecionados justamente dentro do conhecimento, mesmo na sua ignorância, na sua formação simples de pescador, coletor de impostos, comerciantes, que sejam, mas espiritualmente estavam mais preparados para estarem junto de Jesus. E perguntam, e Jesus respondendo lhe disse: porque a vocês vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, a vocês é dado a conhecer a vida espiritual, a parte do Espírito. E muitos deles não compreendiam e questionavam, assim como nos é dada a oportunidade hoje de sabermos os mistérios do reino dos céus. E hoje nós não precisamos de parábolas, temos o entendimento. Mas a eles não lhes é concedido, em função da ignorância espiritual da época que se fazia. Imaginam vocês se os que foram escolhidos para estarem próximos a Jesus, os seus apóstolos, a maioria, os próprios doutores da lei, não tinham conhecimento do verdadeiro sentido do que Jesus colocava como a verdade, que o seu reino não era deste mundo, e que tudo que ele praticamente passou na época e nos traz hoje é verdadeiramente voltado para a verdadeira felicidade que é o mundo espiritual. A nós cumpre estarmos aqui nesse aprendizado, nessa escola, nesse momento, para retornarmos melhores do que quando chegamos. É por isso que é importante quando se diz: instruí-vos, buscai o entendimento, a leitura, para que aquilo que vocês o ouçam, seja de quem for, do que vocês leem, tenham compreensão e busque entender da forma correta. Hoje nós só nos deixamos ser enganados, ou mesmo algo que nos entre informação que não seja referente ao Evangelho de Jesus, se nós permitirmos. Temos o conhecimento. É importante, querido. Vamos ser sim a luz do mundo, mas a luz verdadeira, aquela que serve de referência quando você ouve algo e te faz bem, e você tem o desejo imenso de repassar essa verdade.
Isso serve para tudo, na palavra, na atitude, principalmente na moral. Você não consegue mudar as pessoas através simplesmente de palavras. É quando você se faz presente e mostra a verdade, no acreditar, no exemplo moral. Ou mesmo hoje, temos o recurso das redes sociais, quando nós divulgamos uma mensagem que nos faz bem e desejamos compartilhar com as pessoas afins. E quantas dessas mensagens chegam nos seus momentos corretos? Isso é luz, queridos irmãos. Tem a manifestação da espiritualidade que te intui. Quando nós de fato nos colocamos a preparar um texto para uma palestra e levar isso a uma multidão, é porque nós de fato precisamos ouvir. Assim como ocorreu com Divaldo, quando ele de fato, num determinado momento da sua vida, questionou Joana de Ângeles o porquê que era passado a ele a repassar à multidão. E ela o disse: isso que eu falo é para você ouvir. Assim é para nós, queridos. E se nós de fato colocarmos isso em prática e tivermos essa felicidade, essa satisfação que nos transforma no nosso ser, podemos repassar, baseado nas verdades, baseado no Evangelho de Jesus. E assim se faz presente. Porque a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido, porque ao que tem, se lhe dará. Nós temos também uma passagem que se diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quantos de nós já estamos sendo cobrados nessa vida? Que nos foi dado no passado? Quantos? Estamos aqui hoje repassando aquilo que lá atrás nos desviamos. Isso é verdadeiro. Assim, Jesus nos passa: e terá em abundância, mas aquele a quem tem, lhe será tirado. Isso se faz através de tudo, queridos irmãos. Muitas pessoas são agraciadas com determinadas fortunas, com conhecimento, e num momento a outro, há um reverso em vossa vida, para que ele tenha essa aprovação e possa sentir e reiniciar. A espiritualidade é linda. Nós de fato não estamos aqui para ser castigados, mas para um entendimento. E assim se faz. Quando nós buscamos ser verdadeiros, semear a palavra, e quando nós de fato buscamos a orientar alguém, que tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Pois todos nós que nos colocamos a falar, a levar o Evangelho, a nos colocarmos também como trabalhadores da seara, como somos, a ajudar o irmão, a levar um conforto, uma orientação espiritual, uma mensagem a qual nós recebemos nas mesas, como trabalhador, nós temos que saber discernir o que de fato nos vem e separar. E sermos sinceros. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, para a época, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Alguns ainda se colocam, se mantendo nessa ignorância. Procuram não ouvir, veem, mas não querem ver de fato, ou nessa transformação. Um dia, a seu tempo, serão de fato convocados a esse entendimento. E melhor que sejamos nós a entender, melhor sejamos nós, na nossa simplicidade do ser e na nossa sensibilidade espiritual, buscar melhorar. Pois a salvação se faz presente. E depende só de nós, só de nós. Ninguém aqui, entre nós irmãos, tem a permissão, a possibilidade de me ajudar se eu não permitir. Assim o é com o nosso mentor, com o nosso anjo guardião. O fato de nós estarmos aqui hoje reunidos em nome de Deus, ouvindo esse Evangelho de Jesus, é porque nós nos permitimos estar aqui. E eles estão felizes.
para que todos aqui possamos entender e ouvir. Pois nesse momento aqui é onde a espiritualidade nos ajuda de fato. É esse momento que nós nos colocamos nesse melhor instante para que eles possam agir em nós. Pois eles sabem que o que cada um de nós desejamos, estamos aqui e viemos buscar. E por merecimento recebemos quando nós permitimos. Jesus estava se referindo ao povo judeu em relação à fé, o conhecimento das coisas de Deus. E é lindo também, nessa passagem, quando se faz presente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e cita justamente essa passagem, pelo não entendimento, a não aceitação desse povo judeu, quando Jesus transfere a árvore do conhecimento do Evangelho e o traz aqui. E o traz para que nós, pelo menos pela sensibilidade do nosso amor, da simplicidade que se faz presente, possamos entender e dar um entendimento melhor. Porque aqui, como se diz nas obras, eles buscavam e não acreditavam porque Jesus veio na sua simplicidade de ser, numa manjedoura, não no trono, com ostentações. Estão muitos deles aguardando até hoje a vinda do Cristo. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, na simplicidade. Muitas vezes buscamos manifestações ou algo que se faça presente a nos acreditar, a nos transformar, e nos baseamos e erramos. Aquela pessoa simples que lá se encontra muitas das vezes no canto, é tocada a te dizer algo, na simplicidade. E assim Jesus o faz a nós. Deus nos coloca nessa simplicidade, naquele sentimento quando você está ali acometido, na sua reflexão, numa oração, numa mensagem que você recebe, te toca o teu coração. Quando nos permitimos, na nossa sensibilidade, no nosso ser, essa ligação vertical com a espiritualidade que nos acompanha. É nas pequeninas coisas que Ele se manifesta. E se nós de fato estivermos voltados nessa simplicidade do ser, que rege as pequeninas coisas do reino de Deus, nós conseguimos ver. E não precisamos buscar lá fora. Está dentro de nós, da nossa transformação. Quando colocamos e rogamos a Deus, nos momentos mais difíceis principalmente, Senhor, ajuda-me. Ou como se diz numa frase de Santo Agostinho, Jesus, como é difícil te seguir, mas impossível deixar de te amar. Assim acontece quando nós de fato conhecemos esse amor. É difícil, queridos irmãos, para todos nós seguir a Jesus, da forma que Ele nos coloca, que Ele nos deixa, e Ele sabe disso. No momento a qual nós vivemos hoje, em meio às dificuldades, às provações, mas queridos, quando nós o conhecemos, ouvimos, nós temos conhecimento que jamais esquecerei. É difícil. As provações são nossas, as dificuldades são nossas. Nós muitas das vezes pedimos. Quantos de nós aqui num planejamento reencarnatório, antes de estarmos aqui, suplicamos para vir sem nada, mesmo até faltando, faltando algo em nós fisicamente, e nos é permitido estarmos aqui hoje, retornando, falando, com todos os sentidos em perfeição, e a única coisa que nos é permitido, que nos é de fato solicitado pela espiritualidade, seja humilde, pratique o amor, seja caridoso, seja virtuoso, tenha compaixão do teu irmão. É isso, queridos.
E quando nós retornamos, muitas das vezes somos surpreendidos. Achamos que temos uma lista a seguir e muitas das vezes só nos pedem que amemos. Tenhamos essa virtude. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ou seja, que façamos o mínimo do máximo. Qual é o máximo? Façamos o mínimo dentro das nossas condições. Ele não exige sacrifício de nós, queridos irmãos. Que sejamos bons, que saibamos pelo menos reconhecer esse amor que Ele tem por nós. A nossa irmã na abertura nos passou com amor e com clareza. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nos deu aqui o caminho, nos deu a verdade, o exemplo de vida. É isso que de fato nós, se fizermos esse mínimo do máximo, já estaremos em condições melhores do retorno à pátria espiritual. Esse é o caminho. E não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, ou se espalha a sua claridade a iluminar todos os pontos obscuros da tua vida e a do teu irmão, de tal sorte que só cegos não a veem. Isso aqui consta no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 9, só cegos não a veem. Ou seja, quando a luz se faz presente, se nós estivermos nessa mesma sintonia de amor, desse caminho, todos irão enxergar. Aqueles que não enxergarem porque ainda estão com seu espírito ainda endurecido, não conseguiram se despertar para essa era da espiritualidade que se faz. Nós estamos no século 21, no terceiro milênio, temos tudo às nossas mãos. Nós ouvimos palestras, temos conhecimento da espiritualidade sempre a nos intuir, quando permitimos. Todos nós aqui temos a sensibilidade espiritual, todos. Basta nós nos colocarmos e permitir que eles nos intuam, uns com a intuição maior, uma percepção, e outros, mesmo na simplicidade, se desenvolvendo, conseguem entender. Isso é importante seguirmos. Temos a coerência e sabemos o que é o certo e errado em nossas vidas. Quando nós fazemos algo certo, que nos agrada, que deixa o nosso irmão feliz, sabemos que estamos no caminho correto. Ou quando nós de fato abusamos, desprezamos alguém, ou mesmo algo que fazemos de mal para com nós, sabemos que erramos. A nossa consciência nos cobra. Isso é uma forma de intuição, de percepção que nos é dada naturalmente. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, a iluminar todos os cantos e a clarear, a nos dar um rumo, um norte em nossas vidas, facilitando a visão das pessoas, pois quando nos colocamos como exemplo moral, somos essa luz para essas pessoas. Exemplos de bondade, caridade, que podemos e possamos seguir. Exemplos bons, e temos muitos exemplos em nossas vidas, daqueles que participaram da codificação, que tanto tiveram até recentemente próximo a nós, como Chico, Madre Teresa, entre tantos. Mas temos exemplos muito próximos a nós, em nossa casa, amigos, no nosso trabalho, pessoas que fazem com pouco algo tão grandioso dentro de um projeto, a ajudar milhares de pessoas. Tais ensinamentos de Jesus dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiverem a felicidade de conhecê-las. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós já falamos sobre isso. Se nós hoje, queridos, que estamos aqui dentro de uma casa de oração, uma casa que aplica estudos de forma veemente, com amor, nós temos a possibilidade
temos esse conhecimento à nossa disposição, se nos é dado a conhecer os ensinamentos de Jesus, vamos expô-los, vamos convidar os irmãos, mas convidar, deixando que eles percebam essa transformação que age dentro de mim. Vamos ser mais comedidos em relação às nossas palavras, às nossas atitudes, vamos nos policiar, vamos orar e vigiar, vamos colocar na prática, para que consigamos de fato manifestar essa luz do Evangelho de Jesus. Pois Jesus nos ensinava com exemplo. E muitas das vezes, quando questionados, deixaram-nos a refletir, ou nos retornava com uma pergunta, como se fazia aos apóstolos e aos doutores da lei, deixando-a pensar, a raciocinar: o que estou fazendo da minha vida? Estou de fato na altura da minha condição, da minha existência? Estou fazendo o correto? Ou tenho que de fato mudar? Sempre é tempo de mudar. Chico já nos passou nas suas mensagens. Não posso ir lá atrás apagar aquilo que eu fiz, mas temos a permissão, pela misericórdia divina, de recomeçar, reescrever a minha vida e encaminhá-la para um novo final, um novo despertar, melhor, um ser diferente, renovado, sincero, principalmente comigo mesmo. Isso é o mais importante, queridos. A todos nós é dado a permissão de transformação. Jesus já dizia isso a seus apóstolos e a todos que o seguiam: seja-te feito conforme a tua fé. Se acreditas que possa se transformar, mudar através da moral, do exemplo, faça. E quantos relatos nós temos na passagem bíblica, que pessoas que acreditaram, e muitos nem o acompanharam, só ouviram. Assim ocorre com nós. Muitas das vezes estamos dentro de uma casa de oração, quando nós comentamos com alguém, pessoas muitas das vezes distantes, elas ouvem, tomam aquilo como orientação e buscam se transformar, porque teve o despertar, era o que faltava para aquele entendimento, para que ela pudesse de fato entender. Assim acontece com cada um de nós. Estamos, como disse, na nossa melhor reencarnação, e seremos cobrados por ela, a nossa consciência. Estamos aqui hoje conversando como fazemos em nossa vida o Evangelho de Jesus, de uma forma simples, direta, sem parábolas. Então vamos buscar esse entendimento, vamos compartilhar, repartir, vamos semear. Pois sem esse conhecimento, sem o Evangelho de Jesus, a verdade, iria se paralisar a marcha da evolução humana. Se faz presente. O cristianismo se fez presente com a vinda de Jesus, a era de Jesus, o pós-Jesus, até os dias atuais, e se propaga, queridos irmãos. Pois nós estamos numa doutrina espírita cristã. Somos cristãos, pois seguimos a Cristo. E nós estamos divulgando, nós estamos propagando essa verdade. Estamos tendo a oportunidade de retornar, mas não acredito como muitos de nós fizemos, ter o conhecimento, mas não buscarmos exemplificar esse exemplo. Justamente esse conhecimento. Hoje, buscar a prática, buscar sermos verdadeiros com nós mesmos, nos convencermos. Nem todos estão predispostos a acolher a luz, ainda, nem todos, mas a maior parte, queridos, estão buscando essa transformação. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais devem com naturalidade irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos através da prática que atinjam de modo mais agradável e edificante, como chama a abençoada. O exemplo. Nem precisamos falar.
quando sentimos uma empatia, algo por uma pessoa, pois quando nós conhecemos alguém, não é pela aparência, é pela energia que se troca. E se eu tenho a felicidade de conhecer uma pessoa num determinado momento da minha vida que me modifica, porque é algo que me foi permitido ser colocado, para que eu entenda, eu tenha como exemplo aquela pessoa, o ato. Isso é importante para nós. Somos a luz do mundo. A candeia do corpo é o olho. A luz do nosso corpo, queridos irmãos, são os nossos olhos. É o que traz, é o que reflete, é o brilho, é o verdadeiro. Por isso, quando nós que temos esse conhecimento, buscamos conversar com as pessoas olhando nos olhos. É a nossa verdade, a nossa luz, a nossa alma. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, ou seja, o teu estado de alma é pura, é bondosa. Mas se for mal, também todo o seu corpo será tenebroso, escuro, e não passará confiança ao teu. Vê, pois, que a luz em que há em ti não seja trevas. Vigie, ore seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, para que as pessoas tenham por ti, em ti, o exemplo dessa moral, dessa luz que eles buscam seguir. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, quando a candeia te ilumina com seu resplendor. É bíblico. Lucas, capítulo 11, versículo de 34 a 36. Consta também. Por isso que é importante nós tomarmos como exemplo e sermos essa verdade. Pois se o meu corpo é algo que irradia luz, eu trarei para mim espíritos com a mesma sintonia, a partir do meu espiritual, da minha sintonia vibracional em termos da espiritualidade que me acompanha, quanto dos meus irmãos que me cercam. Isso é importante para nós. Jesus destaca, porém, a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Ou seja, é preciso saber que há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, e a luz espiritual a irradiar do nosso ser. Perante o desejo de auxiliar o próximo, que é o nosso compromisso, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, ou seja, não que seja feito algo temporário, que seja feito constante, que isso passe a ser para nós um dever, para que sejamos justamente esse exemplo e possamos trazer nesse ser que hoje habita em nós, que é a nossa espiritualidade, algo que irá responder na nossa consciência, sermos benfeitores do bem, independente da pessoa ou da situação. Aqui cita, porque muitas das vezes procuramos fazer algo, mas se essa pessoa a qual nós estamos ajudando, ela muda de atitude, ou se torna uma pessoa a nos criticar ou mesmo não aceitar, nós mudamos a nossa atitude, deixamos de ajudar. Isso é errado, queridos irmãos. Jesus nos ensina que sejamos luzes, independente, temos que entender momentaneamente a dificuldade da pessoa. É difícil, mas vamos praticar para todos nós. Vamos continuar, vamos ter essa continuidade de ajudar, independente do que possa fazer, porque essa pessoa, ela precisa da tua ajuda. E muitas das vezes ela foi colocada exatamente naquele momento, porque é algo seu lá atrás, de resgate. Um dos erros que nós somos chamados pela espiritualidade, quando estamos em trabalho nas mesas mediúnicas, eles dizem que nós só nos lamentamos. Eles dizem que nós dissemos, fulano é o meu algoz. Muito contrário.
Nós fomos algozes da maior parte desses espíritos. Muitas das vezes nós estamos obsediando esses espíritos. Nós o fizemos mal. E temos a permissão hoje de estarmos encarnados aqui para poder cumprir, pedir perdão e mostrar na prática essa bondade. Vamos pensar, parar de sermos vítimas. O próprio Jesus o disse: nós não viemos aqui para ser amados. Nós viemos aqui para amar, assim como Ele deu o exemplo. Nós não estamos aqui em busca que as pessoas nos tragam ou sejam caridosas com nós. Nós temos sim que levar isso às pessoas, porque é um processo que se faz de forma normal ao acontecer. Quando eu irradio amor, quando eu faço uma oração a alguém, isso vem em retribuição a mim. Chico já dizia isso, queridos irmãos. A bondade atrai a bondade, a caridade atrai caridade. E essas bênçãos é o que acumula a nosso favor. Nós ficamos mendigando o carinho, a atenção, o amor de alguém. Isso é errado. Jesus já nos disse: vamos amar, independente de quem quer que seja, da situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. Nós ainda somos dotados do egoísmo, desse instinto que mantemos dentro de nós, carnal. Vamos nos melhorar, vamos permitir, através de uma oração, de um momento de silêncio, e colocar: não, eu vou ajudar o meu irmão. Faz uma oração, irradie esse pensamento positivo, ele se transforma, se tornará teu melhor amigo. E vocês possam caminhar juntos, como Jesus o disse. E depois vai fazer a tua oferenda ao altar, mas que você já esteve ao lado do teu irmão, andou com ele, corrigiu, e muitas das vezes partiu de você a ofensa, e você se fazendo de vítima. Isso ocorre, queridos irmãos. Isso é verídico, é real, acontece. E quando nós nos colocamos a ajudar, a buscar o entendimento, vamos entender: o que nós estamos passando hoje aqui é única e exclusivamente culpa nossa. E a espiritualidade que nos assiste torce por nós, clama para que nós tenhamos a compreensão, esse despertar, e possamos nos arrepender, agradecer a Deus sobre todas as coisas, pois nós somos filhos de Deus. Mas não simplesmente falando, somos filhos de Deus e temos Jesus como nosso irmão, como nosso guia, como nosso mestre. A própria espiritualidade respondeu a Kardec: qual é o espírito a quem devo seguir? Jesus, o espírito mais puro que esteve encarnado dentre nós. Passou por todas as dificuldades, por julgamentos, tudo que possa se perceber e imaginar de crueldade, julgamento, ofensas, crucificação, e mesmo assim rogou a Deus que nos perdoasse pela nossa ignorância. E nós, por tão pouco, julgamos as pessoas, nós por tão pouco nos colocamos a ofendê-las, a falar mal, prejudicá-las. Por isso que temos que ter a consciência, sempre Jesus em nosso pensamento, pois Ele nos deu o exemplo mais puro do amor. Todo o seu evangelho se dedica ao amor ao próximo. Por isso que Ele disse aos seus apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e deixou o exemplo de bondade, de amor puro, independente da situação, da pessoa, da condição que se faça. Não se sinta ofendido, se transforme. Na medida que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Quando você vigia, quando você ora, os espíritos benfeitores justamente te apoiam. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, ou seja, você se evolui, busca, ascende a espiritualidade, revelando um corpo luminoso de virtudes perseverantes.
Por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, que é uma das características da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. Passamos a ser um ser luminoso, detendo uma luz própria de bondade, que as pessoas com sensibilidade enxergam. Aí sim, nós passamos a ser essa referência da candeia, que ilumina a tudo e serve de horizonte, esse norte. Cristo desceu das esferas de luz da espiritualidade superior à terra. Teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Dito a todos nós, eis a palavra de ordem enérgica e suave de Jesus, quantos a que lhe herdaram o patrimônio evangélico. Nós somos herdeiros desse patrimônio, trazido ao mundo ao preço do esforço de cada um. Queridos, eu sei que é difícil quando nós trazemos um capítulo do Evangelho e somos de fato, posso dizer assim, se me permite, cobrados pela espiritualidade e trazemos na mais simples, pois temos que entender primeiramente, tem que nos tocar e fazer de nós esse entendimento para que eu possa passar isso a vocês. Somos a candeia, como Jesus disse, que brilhe a vossa luz, o vosso amor. Sejamos condescendentes com os nossos irmãos, verdadeiros principalmente com cada um de nós. E muito obrigado.